Não paro mais. Mas, que rufem os tambores, já está com nossa predadora e eu não vou falar mais nada. Por quê, minha gente? Ela também gosta de dar lapada. Então, preparem suas Bíblias aí, viu? Que eu quero ver todo mundo com a Bíblia. Não é no celular, não. É física mesmo, viu? Bíblia física, que aqui é raiz. Vou estrear Já tá minha com Bíblia ela. nova hoje. Cadê a predadora? Eu sei enxergar o nome dela aqui. Para quem conhece, conhece. Para quem não conhece, prazer. E eu vou desligar a câmera porque eu tô com muita vergonha. Se eu ficar olhando pra minha cara, vai ser pior ainda. Não, mulher, deixa ligada. Não dá, não. Vamos devagar com a dor, tá? E falando em dor, olha, é assim, uma palavra de muito amor e carinho pro coração de todo mundo, que eu já levei a minha surra dela há um tempo aí, né? A semana já foi super agitada, a pressão da pessoa está descontrolada, mas fé no pai que as coisas vão dar certo. Ela já Aí começa eu assim. falo rápido. Se você estiver falando muito rápido, alguém dá um toque aí para eu poder reduzir a velocidade. Enfim, a palavra começa em Eclesiastes 3. Vamos lá, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Ô, Tudo tem o Lawane, seu tempo de ser. Oi. olha aí, as meninas estão mandando você ligar a câmera, viu? Porque aqui é lugar de timidez. Aqui é lugar de Oh, perder a meu timidez. Cristo. Oh, Senhor, A amém. voz do povo é a voz de Deus. Fica olhando para Tá outras meninas bom, já liguei. agora. Já liguei. Vamos começar então? Todo mundo já abriu a Bíblia? Porque me mandaram tá com a Bíblia na mão. Calma aí, tô chegando. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Amém. Tá, vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Enfim, eu acho que só o que está escrito na Bíblia já é, assim, a lapada, né? Porque tudo tem um tempo, Deus deu tempo para tudo na nossa vida. É meio difícil de entender, é meio difícil de aceitar, mas tudo tem um tempo determinado, estabelecido, organizado, tá tudo ali. Tanto que, assim, falando de colheita, tem o tempo que a gente coloca a semente, tem o tempo dela começar a germinar, dela começar a crescer, para depois dar fruto. E aí tem plantas tipo milho, que você tirou a espiga, você tem que derrubar, acabou. Deu o tempo dela ali, ela já serviu para o propósito que ela foi escolhida, porque ela foi determinada, e o tempo dela acabou. E muitas vezes a gente não consegue entender isso, a gente não consegue entender sobre os tempos de Deus na nossa vida. A gente quer sempre adiantar, a gente quer sempre viver um outro momento, a gente quer sempre pular as estações. E é importante a gente viver todas as estações, né? Tanto que cada estação tem 3 meses no nosso ano. Quando a gente está no inverno, vamos viver o inverno, vamos passar pelas lutas, pelas dores do inverno, porque depois do inverno vem a primavera, com toda a beleza e leveza. Ok. Vamos continuar. O próximo ponto está em Eclesiastes 3:11, que fala assim: Deus fez tudo formoso no seu determinado tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus conhece o livro inteiro. Ele sabe o que vai acontecer hoje e ele sabe o que vai acontecer no último dia nosso aqui na Terra. Só que a gente conhece capítulo por capítulo. A gente conhece um dia de cada vez. E é importante que a gente viva esse um dia de cada vez. A gente...
Deus. Ok. Ai, é difícil. É difícil porque eu sou a pessoa que é totalmente ansiosa, que quer sempre viver um tempo fora do que Deus quer para mim. E, atualmente eu tenho passado muito isso. Eu pedi demissão do meu emprego, acho que já tinha dado meu tempo ali. E eu acredito que Deus tem preparado um novo tempo, um novo começo, um novo recomeço. E assim, é dessa forma para todas nós, sabe? Sempre tem um novo, sempre tem um cuidado do Pai, mesmo quando a gente está aflita, mesmo quando a gente está com medo, Ele está ali cuidando de nós. E entender isso exige da gente uma coisinha, tipo, de 2 letrinhas, tão pequenininha, que às vezes é tão difícil de entender, que é a fé. Tipo, basta a gente acreditar. É aquela história, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Eu acho que confiar no tempo de Deus é muito isso. E aí, vamos lá para Mateus 6, 34. Jesus já deu um sermãozinho bonitinho sobre ansiedade, né? Sobre a gente não se preocupar com as coisas que estão por vir. E aí ele finaliza assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não viveis ansiosos por coisa alguma. Muito bonito de falar, muito difícil de viver, né? Ansiedade tem sido o mal do século. Todo mundo tem um pouquinho. E é muito fácil a gente pegar a Bíblia e falar, que não tem que viver com ansiedade. Falar é sempre muito fácil. O negócio é colocar em prática, é levar ao pé da letra ali o que Jesus falou, de não viver em ansiedade e lembrar o que está lá em Eclesiastes, de que tudo tem um tempo, de que Deus tem preparado, orquestrado, planejado um tempo para cada coisa nas nossas vidas. Gente, eu já falei, e eu fui falando rápido e eu fui me perdendo no que eu estava falando, mas é sobre isso, é sobre o tempo, é sobre respeitar o tempo que ele tem para gente, que ele tem planejado, não é sobre o que a gente quer, o que a gente faz, porque assim, a gente planeja uma coisa e ele planeja outra, e tá tudo bem, basta a gente entender que tudo que vem dele é bom, né? Que independente do que o nosso coração deseja, ele tem um cuidado maior para a gente. Essa palavra de Eclesiastes, ela tem martelado muito no meu coração, já tem um tempo, sobre entender as estações, entender os tempos do Senhor, entender que as coisas boas elas vêm, elas vão, as coisas ruins também. E às vezes a gente precisa dos tempos ruins para que os bons venham. Regar a sementinha com lágrimas para que ela possa crescer e virar uma árvore forte. Eu queria saber da Duda e da Cleude se eu posso colocar uma música que tenha a ver com o tema para vocês escutarem. Tá. Gente, eu não vou cantar não, porque não foi o dom que Deus me deu não, tá? Vai ser no Spotify mesmo. Eita. Ai, peraí. Tá dando pra ouvir? Eu queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que sonhei. Mas tudo tem o tempo certo e nada foge do controle do meu Deus.
promessa longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar no tempo de Deus. Todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os seus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, no tempo de Deus, sua família irá se entregar ao pé. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, só me resta adorar. Então, uma amiga uma vez me disse que gerar testemunhos dói. E assim, ai, como dói, né? E eu tenho passado por muitos momentos da minha vida atualmente que essa música, ela falou muito comigo. E, tipo, parecia que era Deus falando assim, vem cá, minha filha, as coisas vão dar certo no meu tempo. Não é do jeito que você quer, mas é do jeito que eu planejei pra você, né? E é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês, sobre saberem esperar o tempo do Senhor, porque no tempo certo as coisas vão acontecer, o milagre vai se realizar e as promessas vão se cumprir. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Ih, comigo? Pode falar. Pode falar, Bela. Nada. É que, na verdade, o tema da palavra que ela trouxe foi. É que a gente tá na campanha lá na igreja, né? Que é 21 dias de jejum, né? De jejum da vitória. E cada dia, durante os 21 dias, cada dia é uma palavra. E o tema da palavra foi exatamente sobre esse, sobre a espera em Deus, sobre esperar o tempo certo. E o que me lembrou muito tá lá em Abacuque 2:3, que é até o versículo que falou hoje, que é com a minha cabeça. Aí me lembrei agora, que é Abacuque 2:3, que é: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, tipo assim, igual ela falou, né? Igual a Lau falou, que existe um tempo certo para todas as coisas, né? Então, e a gente esperar em Deus, mesmo que a gente esteja ansiosas, nervosas, tipo assim, meio que se esperando saber, nossa, será que vai dar certo? Tá tudo dando errado? A gente entregar essa ansiedade nas mãos de Deus e confiar de que Deus tá trabalhando e que, tipo, não chegou ainda o tempo, que tem um tempo para tudo. Então, mesmo que não esteja dando certo agora, as coisas, eu vou confiar que no tempo certo, é que só não chegou a hora certa mesmo, o tempo certo, essas coisas. E essa eu queria confirmar, que enquanto eu estava falando, eu lembrei desse versículo, que eu acho que se complementa um pouquinho. Que é isso. Pode falar, Cleudiane, e depois Fernanda.
Ah, eu tive, como eu falei, eu tive um spoiler, né, sobre essa ministração da Lawane, e tem algo, né, escrito. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tem algo escrito nessa ministração dela, que ela me mandou. Eu acho que eu vou ter que procurar de novo, meu Deus, tava separado. Enquanto eu vou procurar, as meninas podem falar, enquanto eu tô procurando. Tá bom. Fernanda? Então, é porque quando ela colocou ele para tocar, eu lembrei da história da cantora, né? Que ela teve gêmeos e aí um dos gêmeos faleceu e aí ela passou por exatamente isso. O deserto, momento difícil e teve que esperar em Deus, né? Porque perder um filho é muito ruim, né? Eu não sou mãe, então eu não sei, mas deve ser muito ruim mesmo perder um filho e principalmente recém-nascido, ela não teve nem tempo de amá-lo direito, né? Ele mal chegou no mundo e Deus já levou, então ela teve que realmente confiar muito em Deus e ser forte para chegar ao momento bom. E teve que ser forte para passar pelo momento difícil, né? Que foi perder o filho dela. Então, foi isso que eu lembrei. É verdade, a história dela, Anne Martins, é muito linda. Shay? Tia? É tia? É tia. Estamos sim. Eu não sei se eu vou querer deixar ninguém falar mais, não, porque tá complicado cada pessoa que abre esse áudio. Claudiane, achou? Achei, a Lawane me ajudou aqui. Graças a Deus. Mas, enfim, o que ela mandou, né, tá escrito assim: muitas vezes queremos colheitas sem plantar, risos sem chorar, construção sem derrubar o que está errado. Mas Deus trabalha por processo e devemos respeitar cada processo que vivemos. É tipo quando a gente planta uma flor e nós queremos que ela nasça já no dia seguinte. É mais ou menos isso que nós fazemos com Deus. Esse ano acontece um dos maiores eventos da minha vida, um dos meus maiores sonhos irá se realizar. E viver esse processo está sendo muito difícil, muito difícil. Mas eu sei que o Senhor quer que isso aconteça. Mas por saber que o Senhor quer que isso aconteça, né? Muitas coisas irão acontecer durante esse processo, daqui para lá. Nossa, já tem acontecido, né? Graças a Deus a Eduarda tá aí, ela tem me ajudado bastante em algumas coisas. A minha ansiedade tem sido atacada, né? Mas, né, eu creio que o Senhor irá fazer. Eu creio que isso irá acontecer. Mas mesmo crendo, eu também tenho certeza que o inimigo também irá se levantar para que isso não aconteça. Então, durante esse processo, a gente precisa ter fé, a gente precisa pedir também forças, né, para que o Senhor possa nos ajudar durante esses processos que acontecem. Porque
é tão difícil, a nossa vida já é difícil, né? Mas quando algo que o Senhor prometeu para você vai começar a se concretizar na sua vida, o inimigo também vai se levantar durante esse período, né? Então, eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Então, para que eu esteja sorrindo lá, né, durante o processo, provavelmente eu irei chorar, né? Não tem como eu plantar uma flor hoje e amanhã ela já crescer. Eu vou ter que esperar o processo, eu vou ter que regar, às vezes eu vou ter que mudar a areia, ou lá sei como é o que coloca. Mas, enfim, eu vou ter que estar fazendo, às vezes tem que estar trocando de jarro, né? Às vezes tem que estar fazendo isso e aquilo. É assim é com a gente também. Às vezes o Senhor, para que isso se concretize na sua vida, o Senhor vai precisar que você molde mais um pouco seu caráter. Talvez ele vai precisar que você faça mais um pouco daquilo. Talvez ele vai precisar também que você se afaste de pessoas durante esse processo. Então, é óbvio que vai doer, é óbvio que vai machucar. Só que quando a gente opta, né, por confiar e acreditar no Senhor, obviamente mais lá na frente nós iremos ter nas nossas mãos aquilo que o Senhor prometeu. Pode falar, Alan. Eu tinha escrito um monte de coisa que era para eu falar e eu simplesmente não conseguia achar nada com o computador aberto aqui do lado. Só que aí agora que passou um momento super nervosismo, eu achei uma frase aqui que eu acho que assim, ela faz bastante sentido também em vários pontos, porque a gente fala sobre os momentos ruins também, de que eles fazem parte do processo, igual a Cláudia falou, né, que não dá para plantar que não dá para poder sorrir sem ter chorado, né? E aí tá escrito aqui que assim, que não é que Deus goste do sofrimento, mas ele governa, inclusive, nos ciclos difíceis. Tipo assim, não importa o momento, ele é o dono de tudo e ele não desampara mesmo nos momentos difíceis. Quando a gente acha... Tem uma história daquela Pegadas na Areia, que enquanto tá tudo bem, tá tudo bom, tem sempre 2 pares de pegadas. E aí, quando as coisas começam a ficar difíceis, só tem um par. E aí, a gente, né, os seres humanos, começam a achar, tipo, ai, que quando as coisas ficaram difíceis, Deus me desamparou, Deus me largou. Não, ele te pegou no colo e as pegadas que estão na areia nos momentos difíceis não são suas, são deles. São dele, né? Deles, a trindade, enfim, era isso. Cadê a Jess? Ela tá por aqui? Ela tem levantado a mão, você vai falar, Jess? Eu não, tô só chorando, foi sem querer, perdão. Pode falar, Mili. Meninas, eu sei que eu já louvei aqui, mas eu senti no coração de entoar esse louvor de novo, se a Eduardo me permitir. Peraí, deixa eu só falar, antes que tu cante. Sim, fala. Só para completar um gancho com a parte mais dificilzinha, né? Parece que tudo cooperou para eu falar esse versículo. Bastante conhecido. Abacuque 3, versículos 17, 18 e 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como das servas e me faz andar nas alturas. Gente, só complementando, né? Porque eu ainda estou abstraindo aqui tudo. A Lawane, ela falou sobre o tempo de Deus. E ela comentou sobre a gente plantar. Mas vocês já ouviram ou já viram algo sobre a gente plantar uma árvore e ela não dá frutos? Isso pode acontecer com a nossa vida. Porque, como eu falei,
numa das últimas pregações, eu escutei uma pregação da Camila Barros falando sobre... É palapada mesmo. Sobre a frustração que Jesus teve ao ver a figueira lá toda frondosa. Mas acontece que, às vezes, na nossa vida, a gente vai se frustrar, porque a gente pode plantar uma semente, a árvore pode crescer toda frondosa, mas ela pode não dar frutos. Isso pode acontecer em nossas vidas, porque tem coisas que o Senhor faz que é necessário que a gente passe por essas frustrações, porque nem tudo vai ser como a gente espera. É muito normal a gente plantar um pé de bananeira e crescer um cacho de banana todo lindo, saudável. Você esperou por aquilo, né? E não teve. E isso acontece muito nas nossas vidas, porque a gente esperar o tempo de Deus também é entender que nem sempre o tempo de Deus e o que Deus tem para a gente é aquilo que a gente quer para nossas vidas. Porque é como Abacuque falou aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, e ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Minha gente, é muito difícil a gente ir numa fazenda e não tem um boi, não tem um gado lá. Por quê? A gente vai para uma fazenda sabendo que lá vai ter gado. A gente vai para um campo, olha assim, um campo frondoso, tudo mais, esperando que ali tenha algum fruto. Às vezes não para a gente comer, mas para a gente ver e admirar. Mas ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Como é que tu vai ver uma figueira infrutífera, um campo sem mantimento, um curral sem vaca e se alegrar no Senhor? Como é que tu vai esperar o tempo de Deus e não vai ver aquilo que tu achou que teria? Porque assim, eu sei que a cada um o Senhor dá uma interpretação. Eu já li esse versículo várias vezes, mas a partir do momento dos versículos que foram falados aqui, da ministração da Lawane, o Senhor me fez ver esses 3 versículos de uma outra ótica. De que às vezes a gente planta algo, a gente espera que tenha algo em algum lugar, porque a gente vai convicto de que tem, mas o Senhor vai e mostra para a gente que não tem. Porque às vezes a gente coloca uma expectativa tão alta em algo que não era para a gente ter expectativa. Porque às vezes as expectativas da gente é uma, a expectativa de Deus é outra. É como quem segue a Rebeca Souza no Instagram, a autora, né, se eu não me engano, é a Lâmina Mais Cortante, ela postou algo, um dos vídeos que ela postou, que é sempre algo que me pega muito. E se Deus te der uma rosa ao invés de um buquê, você vai se alegrar com isso? Porque a gente sabe que Deus sempre tem o melhor pra gente. Aí você pensa que Deus vai te dar um buquê, mas às vezes o que ele tem para você é uma rosa. Mas às vezes essa rosa é bem mais importante do que o buquê. Mas será que você estará pronto para se alegrar com isso? E é aqui que eu deixo a minha deixa e pode louvar, Jamília. Não, depois dessa eu nem quero mais. Nossa, Quer? gente do céu, como é que eu louvo depois disso, irmã? Depois de tantos louvores, tantas palavras. Gente do céu. É aquilo, né? Palavras necessárias. Deus, eu fico feliz que Deus sempre está usando as irmãs. Eu fico feliz por vocês, pelo Evangelho de Deus estar sendo espalhado, né? O conhecimento está sendo espalhado entre nós. Isso é de extrema importância e, infelizmente, isso está sendo escasso. Não sei se vocês estão percebendo, se estão vendo, mas eu vejo e sinto que esse ponto de se reunir para debater, entre aspas, né? Mas para prolongar um assunto, para entender, né? Que várias mentes pensam melhor do que uma. É muito importante, eu fico feliz por isso e desejo do fundo do coração e oro para que Deus continue usando vocês e que temos muito mais encontros.
Mas enfim, né, gente? Eu vou ficar quieta, senão eu vou falar muito também. Sou que nem a Eduarda, se deixar eu falo muito. Mas enfim, o louvor que eu senti enquanto a nossa irmã pregava, gente, esse louvor é Assembleia Purinha, antigo, muito antigo. Então, quem souber, se sinta tocado. Quem não souber, também se sinta tocado, porque nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas ouve o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas ouve o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E aqui eu me calo. Amém, amém. Muito obrigada, Mili. Maia, tá com você para louvar. Eu, Jesus, meu Deus. Tá bom, né? Quando Jesus manda, tem que ir, porque, meu Deus do céu. Menina, não consegui ligar, que agora tô como tá. Por causa da película de proteção. Isso aí não me vê a mesma coisa. Tô mesmo, mas, meu Deus do céu, minha gente. Ai, ai, queria saudar todas com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de louvar o hino, eu queria deixar um versículo que se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 47, que diz: E quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Para que quem conheça esse hino, louve comigo. Porque, meu Deus do céu, me ajudem. Me ajudem nessa peleja. Eu vou louvar com playback. A tô melhor, né? Mas, enfim, minha gente, é isso. Vamos louvar o nome do Ô, Maia. Deus. Mayara? Mayara? Oi, Tá oi, travando aqui pra gente. oi. Deve ser internet. Eita, Jesus. Ô, Senhor Jesus, vai removendo, Senhor Jesus, toda a peleja. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Senhor Jesus, Melhorou? melhorou, melhorou. Ai, ai, é porque eu fui pro quarto. Mas enfim, no quarto eu acho que a internet tava mais fraquinha. Mas enfim, vamos louvar o nome de Jesus. Peço que quem conheceu o hino me ajude. Eu nunca poderei retribuir
nem 1% desse grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou. Mesmo sendo um Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus, a morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Mesmo sendo um Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus, a morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome que está acima de todos os nomes, Jesus. Jesus. Quando ele fala, a terra estremece, o nome dele é Jesus. Nome que está acima de todos os nomes, Jesus. Jesus. Quando ele fala, o nome dele é Jesus. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Adore o nome dele, declare o nome dele. Aqui tudo é dele, é tudo para ele. Adore o nome dele, declare o nome dele. Aqui tudo é dele, é tudo para ele. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus, a morte ele venceu. As trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus, seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele.
O nome dele é Jesus, a morte ele venceu. E as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Amém. Glória a Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém, Maia. Muito obrigada. Ai, gente, se vocês quiserem ouvir mais a Maia, né? Daqui a pouco eu jogo por aqui uns cortes que tem lá no Instagram da IADPE Jaboatão, porque ela canta lá na matriz, né, daqui de Jaboatão, Eita, Jesus. né? Eita, Jesus. Eita, Jesus, é assim mesmo, Zica. A gente sai entregando o povo todinho. Manda, manda, eu mando mesmo. Mando dela, mando de Fernanda, mando de tudinho. Glória a Deus, aleluia. Mas, meninas, infelizmente, nosso culto chegou ao fim. Sabemos que poderíamos, né, fazer aqui, né, uma... Como é que se diz? Descubra todas. Ah, e daqui de Jaboatão eu sei tudinho. Só não sei muito de Rutinha, né, porque ela... Acho que ela, não sei se ela canta lá. Mas Fernanda, Maia, a outra que não apareceu no culto aqui ainda, que eu vou puxar o cabelo dela, que é prima de Daisy, Maia, né? Daisy. Ah, tinha que ser Daisy. Ela fala, ai, vou aparecer e não sei o que. Daqui a pouco ela chega, menina, cheguei agora, 11 horas da noite. Fico olhando pra cara dela, Jesus vai pegar ela também. Também acho. Jesus vai pegar ela. Ela até me deixou no vácuo, eu fiz, minha filha. Eu encontrei ela essa semana no mercado. Mas enfim, se eu começar aqui, não vou parar mais não, minha gente. Mas, meninas, muito obrigada a todas que louvaram aqui, né? A Maia, a Jamile, agradeço também a Lauane, que sempre nos trazendo uma lapadinha santa, né? Glória a Deus, mas é maravilhoso ouvir o Senhor falar com a gente, né? Em cada culto. Que a cada culto que passa, o Senhor realmente está falando sobre espera, sobre o tempo dele, sobre a confiança nele, sobre a fé, né? E basta a gente cada dia mais se apegar ao que o Senhor fala e aplicar a palavra dele, né, em nossos corações, para que cada dia mais a gente possa escutar a voz dele com mais ansiedade, com mais, como é que se diz? Essas palavras aí que vocês estão entendendo que eu estou falando. Tá subindo aqui, tá sumindo aqui as palavras da minha cabeça, mas que nós possamos escutar o Senhor mais atento, né? Porque se o Senhor está falando é porque nós estamos precisando escutar, né? Sobre também entregar a ansiedade, né? Aos pés dele. Sabemos que é mais fácil falar do que fazer. Mas é por isso que o Senhor vem lembrando sempre a gente que ele sempre terá o melhor para nossas vidas e o melhor que ele tem para a gente é literalmente o melhor que a gente poderia ter. Né? Não adianta a gente pensar que era A, que era B, que era C, que era assim, que era assado, porque da forma que o Senhor faz é a melhor. Amém? E já que ela não cantou hoje, mas ainda está por aqui, nossa amiga Mary, pode orar para finalizar o culto? Aguardamos a senhora aqui na semana que vem para louvar, tá bom? Ou ela já dormiu? Ela tá dormindo, gente. Eu sou só a irmã dela, que tem a voz parecida. Jesus te pega, viu? Mary, Mary. Eu não te digo nada. Agora que é... Nada. Eu vou dormir só lá que horas. Mas amém, Priscila gente. também, gente. Faz tempo que Priscila não aparece por aqui. Saudades. Amém, gente. Vamos então orar pela palavra que o Senhor trouxe essa noite, né? Que falou aos nossos corações. Que Deus abençoe Lauane, que Ele possa te usar cada dia mais. A gente sabe que às vezes a gente fica ali nervosa, a ansiedade, também passa por isso muitas vezes. É normal, mas é como a Eduarda falou, aqui é o momento da gente perder esse nervosismo e fazer, né, o ID do Senhor, seja louvando, seja
trazendo uma palavra, seja orando. E as meninas que louvaram também, continuem louvando, gente. Que vozes lindas vocês têm, de verdade. E aí, vamos encerrar agora, né, orando e agradecendo ao Senhor por essa noite de palavra que Ele nos deu. Amém? Mary. Feche seu olho. Mary. Oi. Eu queria apresentar também o potinho de oração. Ele tá lá no meu quarto, mas ele tá lá. Toda vez eu esqueço de trazer para aqui, para a área. Mas apresenta também os potinhos de oração. Né? Todas as orações que vocês fazem, a gente coloca lá no potinho de oração. Né? E a cada uma das meninas. Amém. Vamos orar, gente. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, na tua presença, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Te agradecer pela noite, te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer, Senhor, pela palavra que foi falada aqui nesse momento. Te agradecer, Senhor, por ter usado a Lauane para ter nos alertado os nossos corações a respeito de espera, a respeito de que tudo tem o seu tempo. E que muitas das vezes a gente pode até pensar que, não foi dessa vez, não é, então quer dizer que Deus não quer. Não, não é isso. É porque o seu tempo é perfeito. O seu tempo é o melhor. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, colocando os nossos corações, para que nós possamos sempre aprender a desejar o que é do Senhor para a gente. E que nós possamos, Senhor, a cada dia mais caminhando contigo, falando contigo, aprendendo contigo, a cada dia mais a querer a tua vontade, a querer mais de ti e aprender a confiar em ti. Não é porque algo não aconteceu agora que não é que o Senhor não queira, mas é porque o Senhor tem um tempo perfeito para que isso aconteça. Que o Senhor abençoe a vida, Senhor, da Lauane, das meninas que louvaram, das líderes, Claudiane, Shei, a Eduarda, que estão na frente desse projeto, que o Senhor possa cada dia mais fortalecer, Senhor. A gente sabe que não é fácil, principalmente para quem está na frente. Então, eu te apresento a vida das líderes, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, a cada dia mais, Senhor, fortalecer elas, Deus. Que o Senhor dê a sua força cada dia, para que elas possam continuar. Eu também te apresento a vida de cada uma que está aqui, te apresento o nosso potinho de oração, todas as orações que foram pedidas ali, Senhor. Eu não sei qual foram, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, com a tua cura, com o teu poder, com a tua unção. Se for cura, restaura, cura. Se for libertação, liberta, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para todas as coisas. Que o Senhor tem poder para curar, que o Senhor tem poder para libertar, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. E nós cremos, Deus, no teu poder, nós cremos, Senhor, em ti, e nós cremos, Deus, que o Senhor vai fazer e já está fazendo infinitamente mais em nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor dê uma noite de descanso para cada uma que está aqui, Deus. Se tiver alguém ansioso, se tiver alguém com medo, nervoso, com qualquer coisa, Deus, que o teu Espírito Santo vá de encontro agora, Senhor, ao coração de cada menina que está aqui nessa chamada. Que o Senhor possa, Deus, dar o descanso, dar o alívio, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E nós te apresentamos, Senhor, a nossa noite, a nossa vida, que o Senhor esteja, Senhor, conosco a cada dia mais. E que, se em nome de Jesus o Senhor quiser voltar nessa noite, nos leve, Senhor, em paz, para nos encontrarmos contigo no paraíso. Que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus.